Você tem dificuldade nos seus relacionamentos de um jeito crônico? Parece que sempre é mais difícil para você se relacionar do que é para outras pessoas? Pois então, tem pessoas que têm muita dificuldade de se sentir bem nas suas relações. Pode ser que haja aquele medo constante de ser abandonado, rejeitado por alguém, ou aquele sentimento de desconfiança persistente, onde você sempre sente que está esperando o pior do outro. Pode ser uma profunda vergonha de ser quem você é. Pode ser, inclusive, que você sinta que não há no mundo alguém que possa te entender de verdade, ou então que você não se encaixa em nenhum lugar. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema. E se você se identifica com algumas dessas sensações ou conhece alguém assim, fica aqui que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo. Eu já expliquei aqui em outro vídeo sobre o que são esquemas iniciais desadaptativos segundo a terapia do esquema, ou seja, como que padrões negativos são estabelecidos em nossas vidas e os motivos disso acontecer. Se você não viu esse vídeo, volta lá primeiro e assiste, que será mais fácil você entender o que eu vou falar aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos nós nascemos e somos inseridos em um ambiente, e entender que ambiente como os familiares, a cultura, a sociedade, os coleguinhas do bairro, da escola, da igreja, todo mundo. E a depender de como que esse ambiente interage com o nosso temperamento, nós iremos desenvolver determinadas estratégias para lidar com esse ambiente. Se o meu ambiente na minha infância não foi eficaz em me proporcionar uma noção de vínculo seguro e uma certa estabilidade nas relações, eu levarei comigo esses aprendizados negativos ao longo de toda a minha vida. É na infância que nós tomamos consciência de que existe um mundo e aprendemos a partir desse pequeno núcleo como que é esse mundo. Ou seja, se o meu ambiente for acolhedor e estável, provavelmente eu vou entender que o mundo é um lugar bacana e que as pessoas estão ali para me apoiar. Mas, se esse ambiente for problemático, como que a criança vai absorver o que é o mundo e como são as pessoas? Que memórias ela vai carregar para a vida dela? Se esse ambiente que a criança esteve inserida tiver mostrado para ela sinais de instabilidade nas relações, tiver sido mais abusivo, mais distante ou frio, tiver sido mais rejeitador ou mais fechado e isolado, qualquer um desses cenários poderá contribuir para que essa criança desenvolva esquemas de desconexão e rejeição. E quando ela se tornar adulta, ela vai carregar essas impressões para os seus relacionamentos atuais. Ou seja, nesse caso, elas tendem a passar de um relacionamento autodestrutivo para outro, ou então até mesmo evitar relacionamentos íntimos por completo. Faz sentido? Antes de continuar, você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então se inscreve agora para você não me esquecer e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui. E não esquece de curtir também para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você. Esse ambiente que eu citei agora, que pode ser mais instável, distante, rejeitador e até mesmo abusivo, ele irá contribuir para desenvolver um ou mais dos 5 esquemas que eu vou explicar agora. O primeiro esquema é o esquema de abandono e instabilidade. Pessoas que apresentam esse esquema terão percepções negativas em seus relacionamentos. Elas terão aquele sentimento, aquela sensação de que as pessoas amadas elas poderão morrer ou abandoná-las por preferirem outra pessoa, de maneira que ela sente que ela será deixada de lado ou ficará sozinha. Por conta dessa crença, a pessoa com esse esquema pode se grudar às pessoas próximas de maneira exagerada, podendo ficar extremamente chateada ou com raiva sobre situações de separação que são normais. Elas podem, inclusive, demonstrar-se muito inseguras, muito sensíveis ao comportamento do outro, se tornando muitas vezes até sufocante. E o que, ironicamente, vai acabar por afastar essas pessoas, concretizando assim esse medo de rejeição. Outro esquema é o esquema de desconfiança, abuso. Pessoas com esse esquema possuem a convicção de que, tendo oportunidade, outras pessoas irão usá-las para fins mais egoístas. Por exemplo, elas têm a expectativa de que as pessoas irão machucá-las de alguma forma, seja manipulando, mentindo, caçoando, agredindo fisicamente, ou então tirarão vantagem delas em algum momento.
É claro que essas pessoas nunca estão relaxadas em suas relações porque elas sempre estão esperando o pior do outro. Elas vivem atrás de um muro de desconfiança porque elas acreditam ser dessa forma que elas estão mais seguras. As pessoas com esquemas de desconfiança e abuso sempre terão a expectativa de que as pessoas que amam irão traí-las em algum momento. Então elas ficam ali esperando que horas a pessoa vai pisar na bola com elas. Justamente por isso, podem evitar ter relacionamentos mais íntimos, formando relações mais superficiais, nas quais elas não se abrem, não se entregam verdadeiramente. E como a chance de ter erros nos nossos relacionamentos é grande, porque afinal nós somos falhos. Às vezes uma pequena falha já aciona os gatilhos dessas pessoas, que elas já ligam um alerta, reforçando a ideia de que as pessoas realmente não são confiáveis, fazendo assim com que elas sintam muita raiva, podendo afastar essas pessoas bruscamente da vida delas ou até mesmo se vingando. O terceiro esquema é o esquema de privação emocional. Nesse esquema, a pessoa tem a expectativa de que o seu desejo de se conectar emocionalmente com alguém não será satisfeito adequadamente. É uma sensação crônica de que não há alguém que possa realmente compreendê-la, ou cuidar dela com carinho, com afeto, ou que não há alguém que possa protegê-la e defendê-la. Geralmente esse esquema ele aparece quando o ambiente da criança foi mais frio, mais distante, sem muitas demonstrações de afeto, sem muito acolhimento ou empatia, ou seja, não foi um ambiente que foi capaz de ouvir e compreender as necessidades dessa criança. Ou então, não foi capaz de proteger essa criança de forma efetiva, com cuidadores ali mais fracos, mais ausentes. E aí, depois de crescida, essa pessoa experimenta essa sensação de solidão, de desamparo e se torna muito sensível ao comportamento dos outros. Ao menor sinal de descuido por parte de outra pessoa, essa pessoa já aciona essa sensação de desamparo em si. Não é nada fácil conviver com essa sensação de solidão e desamparo de forma crônica e constante. O quarto esquema é o de defectividade e vergonha, e a pessoa que apresenta esse esquema experimenta o sentimento crônico de ser falho, ruim, inferior, imprestável, ou até mesmo de ser indigno de receber amor dos outros. Pesado, né? Nesse esquema aparece muito o sentimento de vergonha com relação aos próprios defeitos percebidos. A pessoa coloca uma atenção exagerada nas falhas que ela percebe em si mesma. E essas falhas podem ser tanto privadas, como se perceber mais egoísta, agressivo, ou com desejos sexuais percebidos como inaceitáveis. Ou seja, quando ela percebe que essa falha traz alguma característica moral, emocional ou intelectual que é limitada nela mesma. Ou então também pode ser quando ela percebe uma falha que pode ser vista pelas pessoas como algo na sua aparência, ou não se sentir atraente, ter alguns comportamentos inadequados socialmente. Enfim, essa pessoa ela vai viver com a sensação de ser inferior, errada ou ruim, e ela vai experimentar um medo muito grande de que as outras pessoas percebam tudo isso nela. Por isso, ela pode procurar se isolar, se esconder, se expor pouco em determinados desafios ou até mesmo em alguns ambientes. Isso faz com que elas continuem acreditando nas suas crenças negativas sobre si mesmas. Geralmente, o ambiente infantil dessas pessoas podem ter sido muito críticos, rejeitadores e distantes, o que fez com que essas pessoas não desenvolvessem uma boa autoestima e uma visão positiva de si mesmas. E por fim, o quinto esquema é o esquema de isolamento social e alienação. Nele a pessoa experimenta um sentimento de ser diferente dos outros ou de não se adequar muito bem ao ambiente social, fora ali da família. Essa pessoa não sente que ela pertence a qualquer grupo ou comunidade, um sentimento de que ela não se encaixa. E isso pode acontecer porque quando criança essa pessoa se sentiu excluída ali pelos seus pares. Ela pode ter se sentido dessa forma porque poderia haver algo nela que, por exemplo, outras crianças rejeitavam. E aqui o bullying contribui muito para o desenvolvimento desse esquema. Quem tem o esquema de isolamento usa muito de evitação. Por não se sentir pertencente nem conectada, a pessoa ela vai evitar socializar e até mesmo fazer amigos.
Às vezes a pessoa, ela se acha feia, indesejável, chata, inferior, ou de alguma forma até mesmo deficiente, né, faltando alguma coisa. E por isso ela começa a evitar a dor de ser rejeitada, ela vai se isolando, ela se protege dessa sensação de inadequação. Só que isso faz com que ela acabe revivendo a rejeição da infância, agindo e se sentindo inferior frente às situações sociais, porque ela tá sozinha. A pessoa até pode ter habilidades sociais adequadas e até ela pode se sentir também confortável em algumas relações mais íntimas, mas quando ela está exposta em uma reunião, uma sala de aula, em encontros, trabalho, ela experimenta uma ansiedade muito grande, uma inquietude, um sentimento de inadequação e por isso ela pode evitar se abrir para o mundo, para as pessoas, ficando assim muito mais restritas sempre ao mesmo núcleo de pessoas. Eu quero ressaltar aqui que quando se trata do ser humano, nada é matemático, ou seja, tudo o que eu falei aqui são possibilidades, são hipóteses de como o ambiente da pessoa era para que ela se apresente com essas dificuldades nas suas relações hoje. Mas para afirmarmos mesmo se temos ou não determinado esquema, é fundamental que haja um acompanhamento e a avaliação de um profissional qualificado para isso. O que é mais importante aqui é entender que aquilo que nós experienciamos na nossa infância prediz muito de como nós iremos nos relacionar quando formos adultos. No caso das pessoas que apresentam esses esquemas de desconexão e rejeição que eu citei, provavelmente o ambiente infantil delas foi falho em trazer para elas relacionamentos seguros, estáveis e falharam em fazê-las se sentirem protegidas, aceitas e adequadas. Entender os nossos esquemas nos ajuda a desenvolver autoconhecimento e a colocar luz para os padrões negativos que nós vamos ali arrastando ao longo da vida. Nossa criança interior teve que sobreviver e aprendeu como que era o mundo através dessas pessoas e dessas experiências que foram proporcionadas para ela. Mas hoje nós podemos acolher essa criança e ensinar a ela que, apesar dela ter vivido experiências difíceis e ter precisado se proteger delas, hoje são outras circunstâncias. Lembre-se de que o primeiro passo para nós mudarmos algo em nós é reconhecê-lo. Depois, nos colocamos em uma postura de abertura para desapegar daquilo que foi e abrir um espaço para receber o novo e fazer diferente daqui para frente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você identificou alguém ou se identificou com algum desses esquemas. Não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo para que eu possa saber que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo conteúdos assim por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos para você não perder nenhum. E compartilhe esse vídeo aqui com aquela pessoa que você sabe que está precisando desse conteúdo. É sempre bom bater esse papo com você. Até a próxima. Tchau, tchau!